Gente, deixa eu ver se Paty já entrou. Oi, Oiê, eu tô te ouvindo, mas não entrou. vou Agora tá. colocar o fone que eu esqueci. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá todo mundo ouvindo? Alguém confirma aí? Vocês estão Tá ouvindo bem? ok, tá Tá ótimo. bom? Tá, Então vamos começar logo, já que já estamos ok, porque o tempinho é curto, né? Para quem já chegou, eu não sei se todos aqui já peraí que eu não conhecem, tô ouvindo mas. nada. Peraí. Oi? Não tá ouvindo? Não tá ouvindo? Tô. Deixa Agora tá? eu ajeitar aqui Tá? meu som que ficou baixo. Tá bom agora? O Olímpio falou que tá ouvindo. Tá Então, ok. gente, caso alguém ainda não conheça, deixa só eu fazer as apresentações. Hoje a gente tem aqui a minha amada amiga querida Patrícia Palmeira, que é formada em matemática, professora concursada do estado do Rio de Janeiro e mãe de dois raros. Mas hoje ela vai focar especialmente na no raro caçula, no Rafa. Então a gente começa perguntando para a Paty, já que a ESG, conforme ela mesma já explanou também na live anterior, afeta cada um dos pacientes de maneiras diferentes, a gente começa perguntando para a Paty primeiro que ela, né, faça uma breve introdução dela e quais foram, então, as sequelas que o Rafa teve, as quais que ele foi acometido, né? Então, boa noite. Diana já me apresentou. Sou professora de matemática do Estado, readaptada por também ter adquirido uma doença rara. E o Rafa, meu mais novo, que tem a síndrome de Goldenhar e também tem TDAH. No Rafael, a síndrome atingiu a orelha direita, ele tem microtia, o canal fechado, não tem audição desse lado pelos meios normais de condução, atingiu toda a musculatura, toda a estrutura óssea da face do lado direito, dando também paralisia facial desse lado, um pouquinho da musculatura do pescoço foi atingida também. Nasceu com uma coisa que eu quase não comento, mas o Rafa, quando nasceu, ele teve aí num período com CIA que fechou. E hoje ele tem uma leve escoliose que não fica muito clara se é da síndrome, se não é. Mas como tem a questão da musculatura ali junto, os médicos realmente ficam na dúvida por ser pouquinho. Ele tem microoftalmia também, que é o olho menorzinho. Tinha hipermetropia, que não tem mais. E acredita-se por ter o lado subdesenvolvido, que a hipermetropia foi sumindo pelo olho ter ido se desenvolvendo tardiamente. Basicamente isso. Muito bom. A gente se conhece há quase 10 anos, ou mais que 10 anos, e a gente estava resgatando e-mails de mais de 10 anos aí recente, e eu não sabia que o Rafa tinha microoftalmia, entre as sequelas. Bom, mas seguindo nesse papo nosso, como o Rafa teve essas sequelas daí, eu lembro que nas lives anteriores você comentou que não foi possível diagnosticar a síndrome nele na Ultra 3D, porque ele te trollou e botou a mãozinha na frente da orelha, né? Então, como Eu foi até, feito o diagnóstico dele? eu até botei uma postagem que mostra que ele está exatamente com a mãozinha assim no nascimento, que era a posição que ele estava na barriga. Já era Então, gaiato, né? já. Então, eu tive uma gestação normal, nada foi visto. A única coisa que eu tive medo foi porque no finalzinho ele também não ganhou peso, assim como o Gabriel. Então eu já tinha insegurança da gestação anterior, mas nada dizia que tinha algo errado acontecendo.
quando ele nasceu, foi a surpresa na sala de parto para todo mundo. E ninguém, naquele momento ali na sala de parto, fez nenhum comentário. Então, para mim, estava tudo bem. Eu só consegui ver que ele tinha a língua presa, igual ao do Gabriel. Achei muito parecido com o irmão. E foi o único comentário que eu consegui fazer naquele momento. E ele tem a língua presa igual ao irmão. Ele estava o tempo todo protegidinho na toalhinha, escondendo, né, a questão da orelha. Então, realmente, eu não consegui perceber. Horas depois, já quando eu tinha acordado, me colocaram para dormir um pouquinho depois do parto, eu queria ver o Rafael, porque a expectativa era muito grande, pelo fato de eu não ter tido a oportunidade com o Gabriel, que o Gabriel foi direto para a UTI. Então era uma expectativa diferente. Só que todo mundo foi embora, que era visita, e o Rafael não vinha para o quarto. E o meu sonho naquele momento era pegar Rafael e colocar o Rafa direto para amamentar. Porque mesmo o Gabriel tendo sido bebê de UTI, eu consegui amamentar o Gabriel até ficar grávida do Rafael. Então o que eu mais queria era só receber meu bebê para poder amamentar, e o bebê não vinha para o quarto, não me davam informações. O Alexandre tenso dentro do quarto comigo e não falava, até o momento que ele não conseguiu mais guardar, né, o segredo e me explicou. Ele começou falando: olha, ele é lindo, tá tudo bem, não tem nada demais, só que ele tem uma má formação na orelha. Imediatamente eu me lembrei dos estudos de genética da escola e a minha cabeça veio que a má formação de orelha poderia estar ligada à má formação dos rins, que era o que eu me lembrava, e algumas síndromes. Então ali eu já me assustei. Nesse momento eu já tomei um susto e assustei o Alexandre, que não tinha ideia do que eu estava falando. Tá baixinho o teu som, Diana. Tô dizendo, nessa hora você ligou as anteninhas. Sim. E aí ele me explicou que ele já tinha feito alguns exames, que ele estava bem, que ele não corria nenhum risco, mas que ninguém sabia o que significava a orelha diferente. E que a ordem dada, né, para o hospital era que ele não fosse ao quarto até de manhã. Que ele ficasse em observação, ele ia tomar complemento, uma coisa que eu era completamente contra, porque não sabiam o que podia acontecer com o Rafael. E eu não aceitei. Eu queria vê-lo. Se ele estava bem, não tinha motivo para eu não vê-lo naquele momento. Então eu consegui ligar para o berçário, consegui falar com a chefe de enfermagem, a gente conversou e ela levou o Rafael no quarto para eu conhecer, contrariando as ordens que estavam no hospital. Só pediu que eu não amamentasse, porque eles não sabiam. Para não tirar a ordem, ela não sabia o motivo de não amamentar. Aí nós vimos o Rafael, imediatamente eu notei tudo: a paralisia facial, a assimetria, o olhinho que não piscava, que era menor, que ele não tinha o ossinho atrás da orelha. Então ali eu já soube que não era só a questão da orelha, e o pescoço que ficava caidinho para o lado da síndrome. Aí no dia seguinte eu fui questionar a pediatra que síndrome que ele tinha. E ela me disse que ele não tinha síndrome nenhuma. Inclusive que ele não tinha síndrome de Down. Só que síndrome de Down eu sabia que eu tinha certeza que ele não tinha. Era a mais óbvia que não, né? Era mais óbvia que não. E eu questionei sobre tudo. Fiquei sabendo que ela disse para minha mãe que a orelha do Rafa era uma pele morta que ia cair, que não era uma orelha. Então, tamanho desconhecimento. Ela falou que ele não tinha paralisia facial, que era a luz do quarto que estava incomodando o olhinho dele. Ela falou que a paralisia, que ele não tinha. E aí eu questionei que o rosto dele era menor, como se fosse mais achatadinho. E ela também disse que não,
que na verdade o lado esquerdo estava inchado, porque ele ficava com a mão muito do lado direito e era cesárea o parto, e ele estava inchado ainda do parto. Então foi um início assim complicado. Eu tinha certeza que tinha alguma coisa acontecendo, a médica me negando. Cheguei a ouvir que eu não era médica. E aí eu busquei ajuda com o pediatra do Gabriel, que é o Dr. Humberto, que é um anjo nas nossas vidas. Dr. Humberto já tinha tido um paciente com a síndrome num grau mais grave, conversou comigo, imediatamente ele começou a buscar uma equipe que pudesse atender o Rafael. Então, assim, mesmo de longe, ele foi muito solícito e já começou a ver dentro do plano de saúde, inicialmente, quem o Rafael poderia ter, né, para ajudá-lo. Com uma semana, a gente foi para consulta. Com 8 dias, ele já estava fazendo a primeira tomografia, porque ele queria saber se as estruturas estavam ok, até para saber quais outros profissionais ele teria que acionar. Sim. A gente já sabia que as estruturas cerebrais eram normais por causa da ultratransfontanela que tinha feito no hospital, porque esse cuidado o hospital teve, né, de tirar qualquer risco iminente para ele não precisar ir para a UTI. E aí ele me encaminhou para geneticista, para o otorrino, para o oftalmo, para o neuropediatra. Foram os primeiros que a gente chegou. Só que tudo demora. O Rafa nasceu em outubro e a geneticista e o neuropediatra só tinham vaga para janeiro. Então ia ser uma agonia absurda. A oftalmo tinha antes, até porque o bebê tem que fazer o teste do olhinho, e o otorrino eu tinha agendado conforme ele me orientou também. Só que nada vem sozinho pra gente. Um mês antes do Rafa nascer, minha mãe teve um AVC. E eu parei de trabalhar com 8 meses para poder ficar com o Gabriel. Ela teve sequelas leves, se recuperou muito rápido e conseguiu estar bem na hora que o Rafa nasceu. E ela estava lá em casa e ela marcou um neurologista para fazer o acompanhamento dela. Quando ela chegou nesse neuro, ela comentou, que aí minha mãe passou a comentar dos netos em todos os lugares, porque ela passou aí, né? E esse neuro falou que no prédio dele tinha um otorrino que era maravilhoso. Deu o contato. Minha mãe foi de um bairro para outro, assim, são uns 30 minutos, né? Com trânsito bom. O Rafa estava com 15 dias, mais ou menos. E ela me falou, olha, eu estou aqui com um otorrino renomado, vamos ligar para lá. Aí ela ligou, por sorte era dia de atendimento, e ele falou pra gente ir para lá, assim, vocês podem vir agora. Aí a gente foi. A gente arrumou a criançada e foi conhecer o Dr. Calil. Então, assim, com 15 dias eu passei a ter uma real noção do que estava acontecendo. Eu confirmei tudo o que eu via, que o pediatra também viu, e aí ele conversou sobre a parte da audição, que ele não tinha mastoide, que a tomografia não deixava claro se ele tinha os ossículos, porque ele fez muito pequenininho, não fez a primeira sedada, que ia ter que ver depois, que ele também era cirurgião de pescoço e cabeça. Então ele me explicou muita coisa e tentou, de uma certa forma, dizer que ia ficar tudo bem. Conversando com o pediatra, eu vim a saber que ele era professor do médico que o pediatra me indicou. E eles trabalhavam juntos. Que o pediatra não tinha falado sobre ele porque ele não tinha plano de saúde. Sim. E aí ele convidou que a gente fosse já no dia seguinte na clínica que ele era diretor. Uma clínica que hoje não tem mais, era muito famosa no centro da cidade. Fazia muitas cirurgias na área. E assim, eu fui. Levei o Rafael de novo, pequenininho, ainda deveria estar de resguardo. Já não tinha tido o primeiro, então não vamos ter o segundo. Não.
Cheguei na clínica, ele foi de um carinho assim imenso. Ele abriu um quarto, né, tipo quarto de hospital, para me acolher. Ele me deu café da manhã. Ele falou que o Rafa ia ser o netinho dele. Ele chamou outros especialistas e a gente conversou bastante naquele dia. E ele foi apresentando durante todo o tempo que o Rafael teve com ele a todos os profissionais da área. E ele sempre falava que se ele faltasse um dia, que eu procurasse o Dr. Fernando, que é quem acompanha o Rafa hoje, cansou de ver o Rafael fazendo bagunça lá na clínica. Então, assim, com o Dr. Calil, a gente teve o primeiro norte, até chegar na geneticista. Sim, Quando a gente chegou na geneticista, em janeiro, eu tenho uma irmã dentista. sim. Então, era uma síndrome craniofacial, e ela desconfiou também com a tomografia. A gente já sabia o que estava acontecendo. Ao chegar na geneticista, eu não consegui ficar quieta, eu fui perguntar se era aquilo mesmo. Ela confirmou o que a gente já desconfiava, pediu o exame cromossômico, explicou que a Goldenhar era uma síndrome que não costumava ser hereditária, que era uma síndrome congênita, que era na hora da formação, entre a 7ª e a 11ª semana do bebê. Explicou tudo o que o Gabriel teve, explicou que o caso de um não tinha nada a ver com o caso de outro, que foi ao acaso mesmo, que era para a gente ficar tranquilo, que a gente não tinha risco em outras gestações, que os nossos filhos não tinham risco nas gestações das esposas. Então, a gente foi aprendendo. E quando meses mais tarde saiu o cariótipo, realmente o cariótipo deu normal, como era o esperado de sair o resultado. Aí ela reforçou o encaminhamento para o neuropediatra, para acompanhar o desenvolvimento. Encaminhou para o cirurgião crânio-maxilofacial, que foi o mesmo que a minha irmã já tinha conseguido o contato, porque nesse mundo você não tem tantos especialistas. Então, no final, você vai sempre encontrar a mesma Os mesmos. equipe. Sim. E com esse encaminhamento, algumas questões não ficaram claras. O neuropediatra queria uma ressonância, achando que ele tinha um atraso. A geneticista achava que ele não tinha atraso. O pediatra achava que ainda era normal. Até que um dia esse neuro falou que ele não podia me dar resposta nenhuma, porque ele não sabia se o pescoço ia voltar para o lugar e muito menos como é que ele ia responder se o Rafael ia andar. Então, esse dia, eu fui embora, eu liguei para o pediatra e eu falei, eu quero o telefone de outro médico. Eu não volto mais lá. Porque como que ele vai me falar uma coisa dessas? E ele Pois já é. tinha até indicado um livro para fazer psicomotricidade, para melhorar o pescoço. E ao mesmo tempo ele falava, mas eu não sei o que tem no pescoço. Não sei se vai melhorar. E aí o Rafa foi fazer psicomotricidade com uma professora chamada Vera Matos. Ela tinha um projeto dentro da Universidade Estácio de Sá. Era ex-professora da minha outra irmã, psicóloga. Uhum. E a gente chegou até ela porque a Natália lembrou que ela tinha esse projeto, ligou para ela e imediatamente ela falou que tinha vaga para o Rafael, que era sobrinho da Natália. Fomos até lá e ele começou a fazer a psicomotricidade e fisioterapia pelo plano de saúde. Então ele fazia 2 dias na semana para recuperar o atraso, que segundo o neuropediatra era uma coisa imensa, e na minha cabeça eu não via aquilo tudo acontecer. Que eu via era o pescocinho realmente muito caído, assim, né? E recuperou totalmente. Sim, o cirurgião crânio-maxilo conversou naquele momento sobre as possíveis cirurgias, deu todo o conhecimento dele sobre o que a gente deveria acompanhar no Rafa, que ele só voltaria com 1 aninho, que era para eu ficar tranquila, mas já explicou que era tudo cirúrgico. Uhum. E aí o Rafa ficou fazendo a fisioterapia, ficou no projeto, e com 11 meses acabou o meu sossego. Porque de um atraso motor, ele virou uma criança completamente elétrica
que conseguiu pular do berço antes de andar, conseguiu subir na estante antes de andar. E foi um Que dia antes novidade. dele fazer 11 meses, ele já estava andando, ele não tinha mais atraso nenhum. Então foi assim o nosso Pois é, iniciozinho bagunçado. maravilha. Além dessas atividades que vocês fizeram no começo, Paty, que outras, como é que se diz? Que outras terapias ele precisou fazer ao longo da vida até hoje? Que outras intervenções ele precisou? Então, Fora essas. a gente ficava muito em dúvida sobre fazer a fono, porque foi visto que ele tinha audição normal, né? Ele fez um Bera, que até se contradizia com a tomografia. Sim, E no Bera viu que tinha os aciclos, porque funcionaram, mas ao mesmo tempo o Rafa era uma criança extremamente alérgica, ele vivia entupido. sim. E aí criava-se aquela dúvida. Então vamos para a fono para verificar se realmente o porquê do atraso na fala dele, o que está causando. Aí o Dr. Calil indicou uma equipe de fono que se chama Crifal. Ele começou com uma fono que eu esqueci o nome, que depois ela saiu, ela ficou pouquinho, depois ele ficou com a Renata, a Juliana, que administra a clínica, explicou, né, inicialmente todo o processo. E aí elas começaram a trabalhar com o Rafael a discriminação auditiva, para ele reconhecer de onde vinham os sons, para ajudar, já que ele só tinha um ouvido, a percepção da fala do outro. Então ela sempre falava de modo que ele pudesse também ler os lábios. Começaram a trabalhar as trocas de letras que ele fazia, apesar de muito novinho, não tinha ainda 2 anos, mas já tinha trocas que não eram para acontecer mais, ele falou muito tarde. Então ela foi desenvolvendo as habilidades auditivas e essa consciência fonoaudiológica, que era para ele começar a falar certinho. E se organizar, porque ele falava a frase, ele parava no meio, e aí ele ia para outra frase. Na cabeça dele já tinha acabado a frase. E isso ficava assim, bem confuso. Que mais tarde a gente até viu que tinha a ver com o TDAH, né? Sim, Essa ansiedade que dava dele falar logo, que era o que atrapalhava, na verdade, mais a fala do que qualquer outra coisa. sim. E depois ele ficou lá um tempo, depois ele teve alta. Quando ele foi começar a alfabetização, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente, porque ele não conseguia contar até o número 5. Ele não conseguia falar as vogais. Mas ele aprendia outras coisas por inteiro. Eu relatei na escola, ele estava no pré-2, e a escola me disse que cada criança tinha seu tempo, uma escola construtivista que realmente obedece essa lógica do tempo de cada um. Mas para mim era algo assim impossível, uma criança não contar até o número 5. E eu entrei em contato de novo com a Crifal, levei o Rafael, já achando que podia ser dislexia, e eles me falaram do processamento auditivo central, mas que iam voltar com a terapia e começar a analisar o que estava acontecendo. E com o trabalho deles, o Rafael foi recuperando esse atraso que ele teve na escola. E aí a gente começou a pensar, então, tem um TDAH, não é mais a Golden Hair agora, porque ele era agitadíssimo e desatento. E era de sair correndo na rua, de não ter medo de subir em nada. Então ele vivia roxo. A gente teve umas intercorrências aí no meio do caminho, umas testas roxas, o nariz que quase quebrou. Corre para a emergência para ver o que aconteceu com a perna, o que aconteceu com a cabeça, uns acidentes normais aí no caminho. E quando ele foi para uma outra escola, ele foi fazer o primeiro ano numa outra escola, a gente encontrou uma professora maravilhosa. Já era uma escola tradicional, então já não tinha mais essa visão para o tempo do aluno, né? E essa professora nos ajudou, inclusive, a tirar a medicação que tinha sido iniciada, que aí o neuro realmente confirmou.
E daí para frente foi tendo desenvolvimento, precisou de fono depois, mas aí vai entrar agora na parte da cirurgia. Certo. E é isso que eu ia perguntar também. Quais intervenções ele já fez e quais ele ainda tem previsão de precisar fazer futuramente? Então, Cirúrgica. ele ficou em acompanhamento com o cirurgião crânio-maxilo. Inicialmente, tinha uma previsão que com 1 ano ele ia fazer a distração mandibular, que era para aumentar o lado da mandíbula que não tem o crescimento adequado. Sim. E foi fazendo acompanhamento e foi indo tudo bem. Quando deu já 4 anos de acompanhamento, ele passou o Rafa, o doutor Ricardo Cruz passou o Rafa um pouquinho antes para o doutor André Brown, que é o médico dele hoje, mas o Rafa tinha as amígdalas muito grandes, e aí ele precisou primeiro passar no otorrino para acertar essa parte e depois fazer a distração. Então, com 5 anos ele fez a distração mandibular, colocou o distrator, expandiu a mandíbula, e aí ele teve uma intercorrência, precisou voltar para fono. Ele ficou com mais paralisia facial do que ele já tinha, atingiu o lado esquerdo com a cirurgia. Ele não conseguia abrir a boca para comer uma colher de chá, ele não conseguia falar, a musculatura ficou toda travada. E aí o doutor André encaminhou a gente para uma fono chamada Alessandra, que por coincidência da vida era minha amiga de escola. E a Alessandra foi fazer a parte de motricidade orofacial, que não era feita na outra clínica que eles tratavam anteriormente. Então, com a Alessandra, ela foi trabalhar toda essa musculatura, foi ensiná-lo a abrir a boca de novo, foi ensiná-lo a mastigar, que era para quando tirasse o distrator, ele voltar a ter a mobilidade que ele tinha antes. Colocou o aparelho, depois da cirurgia, já a terceira vez que ele está colocando aparelho, colocou a primeira vez para acertar mais um pouquinho. A segunda vez, a minha irmã, que é dentista, que eu tenho essas sortes, assumiu o tratamento dele, conseguiu expandir o necessário, então a previsão da cirurgia dos 10 anos não foi confirmada. Não precisou ser feita. Mas ainda tem previsão de outra, né? Tem. Mais pra frente. Tem. Então agora ele estaria usando um aparelho, que ficou tudo confuso com essa pandemia, e em acompanhamento para ver se vai ter necessidade de operar esse ano. Esse ano não, esse ano já foi. Mas no próximo ano ou mais para frente. A ideia é que não necessite. Que chegue até a última cirurgia na idade adulta. Fala aí o nome pra gente, Diana. Ortopédica mesmo. A que você fez, a mesma que você fez. Ah, sim. Mas a ideia é que ele chegue até ela só com a parte ortopédica mesmo, que a sua irmã faz. É a ideia, mas a gente não tem certeza porque crescimento, né, não tem como controlar. Então, existe essa possibilidade. Sim, entendi. E deixa eu te perguntar, e a gente sabe da autoestima dele super, hiper, mega blaster, que quando eu crescer eu vou ser igual a ele. Eu também. A gente sabe que hoje ele é totalmente contra a ideia da cirurgia reparadora da orelha, no que eu o apoio completamente. Mas você pensa que no futuro ele vai precisar fazer, ele vai querer fazer algum tipo de reparadora? Você acredita que ele tenha vontade Assim, no futuro? da orelha, que no meu pensamento seria o principal que ele gostaria de fazer, até o momento ele diz que não quer. Mas ele ainda tem 11 anos. Eu não sei o que depois ele vai decidir. O que ele decidir, a família apoia. Com certeza. Ele tem medo por dor. Ele acabou de passar, no passado, por uma cirurgia no braço. Então, aí ele já foi para o hospital com consciência do que é a dor. Não teve nada a ver, né? Não teve nada a ver. Foi uma traquinagem dele. Teve que botar um pino no braço. Então, ele já foi para o hospital com mais consciência do que é uma cirurgia. Então, se algum dia ele quiser fazer a cirurgia da orelha, estamos aí para apoiá-lo. Se ele não quiser fazer a cirurgia, também estamos para apoiá-lo. Mas às vezes ele fala da bochecha,
Vou botar gordura ou vou tirar gordura? Vou botar não sei o quê, ou vou tirar não sei o quê. Então eu acho que ele vai fazer alguma coisa assim. Fazer algum reparo na frente, né? A tia dentista fez uma ressalva aí que esse adiamento todo teve a ver com muita colaboração, que eu acho que deve ter sido até mais sua do que dele, né? Porque ele é bem traquina, mas ela disse que por ele colaborar muito no tratamento, que não precisou, né? Antecipar essa intervenção. O Rafa, apesar de ser muito assim agitado, muito levado, ele colabora Ah, muito com os tratamentos. graças Ele a é- Deus. então ele Então, ajudou tudo. mudando o assunto um pouquinho da temática, mas vocês, fugindo um pouquinho do assunto, vocês já notaram alguma coisa de bullying com ele, ou na escola, ou nas atividades outras extracurriculares que ele faz, ou no prédio, algum relato que você nota? É, na rua desde pequenininho tem os olhares desconfiados, curiosos. E em certo Uhum, momento isso incomodava ele, dele perceber que ficavam olhando para ele. Mas aí não é a gente não pode dizer que seja um bullying. uhum, A primeira vez que eu percebi, como eu falei na outra vez, foi quando uma criança perseguia ele no parquinho do prédio, apertava a orelha e a mãe não fazia nada. E quando eu reclamei, eu que estava errada. Então uhum, ali teve que cortar, porque se ele descesse todo dia, o garoto ia implicar com ele todo dia. Foi a uhum, primeira vez. A segunda vez, de algo que me incomodou muito. Ele estava no futebol e tinha um menino que jogava muito, muito mesmo. E esse menino resolveu xingar o Rafael cada vez que ele chegava perto do Rafael. Além dele xingar, ele fazia com que os demais não jogassem a bola para o Rafael. que Eu absurdo. conversei no clube, conversei com o professor, eles foram conversar com os pais falaram que o filho jamais teria essa atitude, que não fazia, e como era uma coisa ali no pé do ouvido, ninguém via o que o garoto falava. Mas o Rafa saía completamente revoltado do futebol. Então a gente tirou ele do futebol por causa disso. Naquele momento não tinha condições dele ficar. Ele estava pior jogando bola, que ele é apaixonado, do que sem jogar bola. Já Uhum. aconteceu situação no judô, mas que prontamente o professor dele resolveu. De um garoto novo querer fazer uma gracinha e a gente perceber e falar com o professor, e o professor dá logo aquela bronca para acabar com a história. Aconteceu numa das mudanças da escola, tinha Uhum. um menino que, graças a Deus, no meio do ano foi embora da escola. Esse menino andava atrás dele da escola, perseguindo mesmo. Até que o Rafael um dia deu de doido e jogou uma mão de terra do pátio na cara do garoto. Eu sou fã dele. Ah, aí acabou, né? Porque aí vai chamar inspetor, professora e acabou. Cortou. Quando ele trocou de escola de novo, ele se debateu com um grupinho de uns 3 meninos que resolveram perturbá-lo. Então, principalmente na hora da educação física, que é a paixão dele na hora da escola. Os meninos queriam, porque queriam excluí-lo. E ele começou a se incomodar. Eu fui à escola várias vezes, levava os nomes, relatava a situação. A escola falava que tomava providências e aquilo continuava. Nessa época, o Rafa já estava no judô, né, um tempinho. E aí, um dia, ele resolveu reagir. Ele pegou o primeiro, jogou no chão, pegou o segundo, jogou no chão, e ele conta que o terceiro saiu correndo. Ah, adoro! Aí, nesse dia, ele mostrou que ele não aguentava mais aquilo. E aí foi parando. Hoje ele não tem Você que tá aí problemas na na live escola. tá vibrando nessa hora, com certeza. O sensei. Sim, ele contou, ele ainda ganhou o apoio do sensei. Tô falando do meu sensei daqui. Se ele tá aí na live agora, ele tá Ah, tá. vibrando. É para Falar nisso, já que a defesa. gente entrou nesse assunto aí,
Discorre mais um pouquinho para a galera saber desse Golden Star atleta nosso aí, que é orgulho de todos nós. O Rafa começou a fazer um judô, bem judô de escola. Depois, quando ele foi para outra, já não tinha judô. Então, era capoeira dentro de uma matéria que a escola tinha. Uhum. Aí depois ele foi para outra escola, o esporte era natação. E aí ele não fazia natação, porque ele era muito alérgico, eu não tinha como botá-lo na piscina com cloro, que ele vivia com sinusite. E pela agitação toda dele, a gente precisava buscar um cantinho para ele colocar energia para fora. A gente foi procurar, achou um judô que eu, quando eu entrei no local, era um local da prefeitura, perto de casa, um projeto social, gostei e achei que para ele só fazer uma atividade para se acalmar estava de bom tamanho. Só que o Rafa não tinha idade ainda, ele foi recusado. Então acabou entrando o Gabriel no judô e o Rafa ia de acompanhante. Eles entraram no início do ano, o Rafa precisava fazer aniversário em outubro. Quando foi em julho, o professor não aguentou mais e colocou ele para dentro, porque ele fazia aula do lado de fora. E ele atrapalhava. Ele corria para fazer a aula. Aí, um pouquinho antes da idade, ele começou a fazer o judô. Esse professor trabalhava o judô mais como uma atividade física, não como um esporte de alto rendimento. Ele saiu do projeto e aí, quando entrou o sensei Jomar, que hoje é o sensei do Rafael. E o Rafael aprontava demais na aula. O Jomar dizia que ele não tinha jeito, que não sabia quem tinha dado faixa para aquele garoto, que ele não sabia fazer rolamento, que ele não sabia fazer nada. Só que o Rafa ficava lá, persistindo, e foi ganhando gosto. E começou assim, meio que no acaso, e dali, dentro do próprio projeto, ele começou a fazer judô, karatê. Ave Maria. Foi nessa época até que ele fazia o futebol, que eu tirei do futebol. Ele fazia, num momento, eram 3 esportes ao mesmo tempo. Meu super atleta. Verdade. E deixa eu te perguntar também, amiga. Não vou adentrar muito nessa questão, porque você já fez uma live inteira sobre isso, e é melhor que a galera veja essa questão em mais profundidade na outra live que já está salva, né? Mas dá só uma pincelada para a gente da parte acadêmica dele, de como é o desempenho acadêmico dele. Só uma pinceladinha. O Rafael é muito inteligente, só que tem o TDAH. Então, há coisas que a gente tem que correr atrás. A gente tem que ter estratégias, a gente tem que ver meios para que ele consiga aprender melhor. As escolas que ele passou anteriormente, tirando essa professora da alfabetização, que ela conseguia ver que ele tinha um TDAH, sempre acharam que ele não tem TDAH, porque confundem ainda o TDAH com dificuldade de aprendizagem. Então, ele sendo direcionado corretamente, ele não tem a dificuldade. Só que eu preciso estudar todas as matérias com ele. Entendi. Eu não quis colocar uma psicopedagoga, né? Então, assim, é muita relação, mas ele está indo bem. Ele está na série correta, é bom aluno, estressadinho, ansioso, impulsivo, mas ele é ótimo aluno. Conta do recado. Inclusive que a gente estava falando do bullying, que eu esqueci de falar. Numa das escolas, uma orientadora educacional me perguntou sobre a questão de operar a orelha. E eu falei que porque ele não queria operar a orelha. E eu ouvi dessa orientadora, que graças a Deus eu não sei onde anda mais, que se ele não operasse a orelha, ele tinha que se acostumar ao bullying. E que ele tinha que procurar fazer terapia. Ele foi fazer terapia por conta do TDAH. Para se entender. E não porque alguém fazia bullying com ele. Os outros que tratem, né? É verdade. Eu acho, né?
pelo menos. Mas o Rafa Agora eu sempre tô foi uma criança muito amada, muito sociável, que se enturma fácil, de apaixonada. um Agora sorriso. trazendo para a mãe dele, que eu também amo de paixão. Eu conheço vocês há mais de 10 anos. E eu conheci uma menina assustada, apavorada, com medo do futuro, uma mãezinha acuada, inexperiente, assustada. E hoje o que eu vejo aqui, o que todo mundo está vendo aqui na tela, é uma outra pessoa completamente diferente. Eu queria saber se você percebe essa sua mudança, esse seu progresso, esse amadurecimento seu diante dos desafios que você encara com os meninos. Se você percebe essa mudança de paradigma, essa mudança de postura diante da vida. Porque eu não vejo mais aquela mocinha assustada. Eu vejo um mulherão, eu vejo uma leoa. Eu não sei se você se dá conta disso. Eu queria saber. Então, você imagina você tá dentro do hospital com o segundo filho, né? As pessoas te escondendo a situação. Ainda dentro do hospital, você ouvir que você deveria buscar uma cirurgia naquele momento para a orelha. Como que você ia sair do hospital com seu filho com aquela orelha? Mas era a orelha que ele tinha. Por que que ele ia ficar no hospital por conta da orelha ser diferente? E Sim. depois dos diagnósticos, a incerteza assusta. Porque eu acho que o maior medo é como o outro vai lidar com seu filho. A gente não quer ver o filho em sofrimento de jeito nenhum. E a gente foi trabalhando para isso, e o Rafa colaborando, e por ele ser a pessoa que ele é, isso foi me fortalecendo. Na verdade, ele foi me dando força e me acalmando. É como se todo dia ele falasse para mim: mãe, calma, hoje já foi, amanhã é outro dia. A sensação vendo ele é essa mesmo. Só que Mas eu você sou meio briguenta hoje em dia também, né? Eu não era tão briguenta como eu sou hoje. vai engraçar o couro, né? A vida pediu de alguma maneira isso, né? Mas você, quando você percebeu que virou a chavinha dessa mudança sua de É, postura? eu pensei nisso hoje. Teve um momento assim que para mim foi muito emocionante. Vou chorar. Vou botar até o óculos para disfarçar. Todos É, nós. quando o Rafael foi convidado pelo sensei para ir no primeiro campeonato amador de judô. Ele já estava no judô há um ano e pouquinho, a gente com muita insegurança, porque, gente, levar meu filho para um ambiente novo, lotado, a questão mesmo auditiva, como é que ele ia perceber o som, né, dentro ali daquela situação. O Rafael simplesmente chegou e foi embora. Como se aquilo ali fosse o ambiente dele. E nós estávamos inseguros. Eu estava super insegura. E o Rafael ganhou o campeonato. Ele botou Melhor. todo mundo dentro, ele é ele, pronto. Eu, eu com medo do que ia acontecer nas lutas, porque ele treinava, mas ele ainda era aquela pessoinha que está sendo moldada, completamente elétrica. E ele ganhou a primeira, e ele ganhou a segunda, Nossa. e ganhou a terceira. E eu falei, gente, ele ganhou? Como assim? Eu não estava entendendo. Então ali, naquele momento, passou isso para mim. Né? Como se ele estivesse falando, viu, mãe? Não se preocupa, tá tudo certo, eu tô conseguindo. Ele é maravilhoso. Deixa eu te perguntar uma coisa. E como é para você essa experiência de ter os desafios? Afinal, é inusitado, no mínimo. Para dizer o mínimo, é inusitada essa sua experiência de conviver, ser mãe e, e educar dois raros ao mesmo tempo, cada um com necessidades e com desafios distintos, porque cada um tem suas peculiaridades, né? É difícil, eles são completamente diferentes. Além da questão da raridade, né? Veio o TDAH no pacote de um, veio o Asperger no pacote de outro. Sim. Nos 2 primeiros anos foi bastante difícil, mas eu tinha minha mãe me apoiando, o Alexandre trabalhava praticamente o dia todo, então era eu e minha mãe carregando duas pecinhas para lugares completamente diferentes,
os dois agitadíssimos, era assim, é uma loucura. Eu digo que ser mãe de dois raros é uma coisa, é uma experiência um tanto louca. E ainda mais o Rafa, que sempre está aprontando alguma coisa. O Rafa, inclusive, participou de um show de talentos na escola, em que ele colocou os professores em cima do palco para dançar. Ele começou a chamar os colegas e os professores e botou em cima do palco, que era proibido fazer isso, né? E ele foi super aplaudido, os funcionários até hoje comentam comigo que ele deu um show, que ele dançou demais. Então esse lado, assim, vai me acalmando, sabe? Quando ele me mostra que ele é uma pessoa querida, que ele corre atrás do que ele quer, me dá uma segurança. Eu imagino, com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa, falando justamente desse carisma que ele tem. Em que você acha que a ASG e o TDAH, de alguma maneira, interferem na personalidade dele? Eu cheguei a fazer essa pergunta para o Rafa. O que ele acha? Né? E eu acho que a gente não conseguiria vê-lo de outra forma. Isso faz com que ele tente ser justo, que ele, muitas vezes, ele não se defende de uma situação, ele vem me relatar, pedir ajuda, mas ele se mete na briga dos outros, porque ele não admite. Então ele já teve um colega que tinha merenda roubada e ele foi se meter. No caso, eu tive que avisar a escola o que estava acontecendo, porque o Rafael não admitia. Se tem uma criança batendo em outra, xingando, ele vai lá se meter na briga dos outros. Só que às vezes sobra para ele, né? Mas então, ele é lindo. Eu sou suspeita porque eu sou coruja. E ele falou isso para mim. Mãe, a Golden Harm me fez ver que eu não posso tratar as pessoas diferentes, que eu tenho que me aproximar de pessoas boas. Esse troço não tem nem 12 anos na cabeça dessa criaturinha. É de outro mundo, realmente. Só precisava ser mais obediente, que ele tá ouvindo, sabe? Aí, meu filho, você tá querendo anjo. Aí tem a parte disso, ele só tem nome de anjo, só. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. E o que você vê? Qual a relevância, qual o valor que você percebe, que impacto tem na sua vida de você participar de um grupo de apoio da família SG, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, que a minha mãe não teve esse suporte. E é uma coisa que eu fico feliz que vocês hoje tenham esse acesso. Minha mãe não teve. É a gente aprender com todos, trocar experiência. A gente vê que, por mais difícil que seja, sempre o filho vai superar alguma coisa, ele vai estar superando. É você entrar num ambiente em que você não é julgado, que você não é chamado de vítima, que o teu filho não é julgado quando olham a orelha e acham que ele não é capaz de alguma coisa, porque a gente sabe que não tem nada a ver. É você se sentir abraçado, acolhido. É amor. Pertencimento, né? Sim. É tudo. E faz toda a diferença. Toda a diferença. Ainda nesse nicho de pertencimento, de identificação, e como você me perguntou isso, agora eu faço a pergunta de volta. Qual foi a sua sensação como mãe quando você assistiu o Extraordinário? E qual a experiência para o Rafa, já que ele é criança, do ponto de vista de uma criança que viu um semelhante ali, né? Eu tinha lido o livro, então eu já tinha chorado, porque a gente vai enxergando várias partes ali na vida. E eu acho que é um pouco diferente a experiência de quem tem a síndrome e quem é pai e mãe. Porque o pai e mãe sofrem por motivos que não seriam necessários. Lógico. Porque inventa motivos na cabeça.
A gente já sofre antes do filho passar por qualquer coisa, você já começa a imaginar. Então, quando eu fui assistir o filme, quando começou, eu comecei a chorar. O filme não tinha começado, eu já estava com a cara vermelha de tanto chorar, porque eu já sabia a história. Então, eu estava completamente ansiosa, eu amei. E a mensagem é muito bonita. E o Rafa, quando ele saiu do cinema, ele, por um momento, ele não quis conversar sobre o filme. Ele estava ali entendendo na cabecinha dele o que ele tinha visto. E ele falou: mãe, aquela ali é minha vida. Então, por mais que não tenham todas as cirurgias, por mais que não seja exatamente igual, a gente enxerga ali o tempo todo o que acontece. É espelho, né? De alguma maneira é espelho. Sem dúvida nenhuma. E ainda nessa pegada, já que o filme é a ficção das nossas vidas, e já que você tem uma história tão linda e a conta com tanta ternura, com tanta doçura, com tanta lindeza, você tem vontade de escrever essa experiência em algum momento? Ou mais do que isso, a experiência de ser mãe de dois raros, não só de um, né? Você tem vontade de trazer maior do que o que a gente tem na família SG hoje? Eu não sou uma pessoa das letras, eu sou uma pessoa da matemática, então eu tenho uma dificuldade um pouco maior que a minha amiga que fala comigo. Tenho vontade, mas não consigo ainda organizar as ideias. Eu não consigo pensar como fazer, porque a história dos dois é completamente entrelaçada. Em todas as terapias, os dois estão presentes. Eu levo os dois comigo para todos os lugares. Exatamente. Então, assim, eu tenho que pensar como que eu vou fazer. Tenho vontade de compartilhar para que outras pessoas vejam que tudo é possível, que você não tem que desanimar. E no meio dessa trajetória, eu me tornei uma pessoa com uma doença rara, que eu tenho bronquiectasia. Então, são eles dois raros, eu rara, com uma sequência de pneumonias aí pela vida. E no meio de um monte de tratamento. Vamos amadurecer a ideia. É muita raridade junta. Merece. Merece muito ser contado. Paty, aqui pela minha conta a gente ainda tem 7 minutinhos. Então, antes da mensagem final sua, eu queria ver se você tem mais alguma coisa, se faltou alguma coisa que você correu, que você esqueceu, que você quer contar para o pessoal, compartilhar. E, além disso, a gente deixa aí a sua mensagem final para o pessoal. Quero agradecer por ter encontrado esse grupo na minha vida, que faz toda a diferença. Eu precisei, em algum momento, fazer tratamento psiquiátrico, porque você imagina você ter o segundo filho numa situação totalmente diferente do primeiro, mas já tendo tido uma situação complicada com o primeiro. Uhum. A gente cria muitas expectativas. Eu tive um momento difícil de ficar perguntando o porquê das coisas, não conseguia aceitar, não conseguia entender. A Diana me ajudou muito, né, que a gente se encontrou nesse momento lá atrás. E eu fui aprendendo que você não pode desistir. Se você vai num profissional e ele diz que o seu filho é limitado àquela situação, vai para outro. Ele não pode dizer para você o que seu filho vai ser capaz ou não de fazer. Seu filho vai te mostrar com o tempo
se ele é capaz ou não. Então, cada vez que alguém duvidava, eu ia atrás e as coisas andavam. E eu sempre acompanhei os tratamentos. O Rafa berrava para fazer psicomotricidade. Eu chorava junto com ele em casa. Mas eu fazia os exercícios, chorando, porque eu sabia que não era castigo. Então eu sempre tive isso na minha cabeça. Era Vai importante com para ele, dor, né? mas vai fazer. Então, é não perder nunca a fé que os dias melhores vêm. É não deixar que pessoas negativas te abalem, Com toda sejam certeza. quais forem essas pessoas. Então, Exatamente. minha felicidade foi muito grande quando, com 11 meses, o meu filho, até aquele momento, porque a Gigi quebrou o recorde, foi o primeiro neto de 2 lados que saiu andando primeiro que todo mundo. Ele respondeu sozinho a Sim, qualquer dúvida, todo mundo, né? Pois é, sim. Paty, eu sou profundamente grata por essa oportunidade de mostrar a um pouco mais de gente essa história linda que eu já conhecia de perto, que eu acompanhei uma boa parte dessa trajetória. Eu sou muito orgulhosa de você, da sua história, do seu Obrigada, processo, amiga. da sua trajetória. Sou muito grata a Deus por fazer parte dessa história, por acompanhar essa trajetória. Eu já disse em outra oportunidade e repito que se tem um presente que a gente ganha com a Golden Heart, são as pessoas que ela Sim, nos traz. É ouro em pó na minha vida. Você é um presente para todos nós aqui. E é com muita gratidão que a gente pode compartilhar um pouco mais da história sua e do Rafa com os nossos amigos aqui. Com aqueles também, principalmente com aqueles que não conheciam essa história linda ainda. Então, eu só agradeço. e eu sou sua fã, tô esperando seu livro ser editado, tá bom? Aí é com o universo. Se alguém está me inspirando, por favor, deixe me fazer a parte dele. Obrigadão, gente. Boa noite a todos. Boa Muito noite, obrigada. obrigada. Beijo.